A teologia da libertação é um movimento da Igreja Católica muito criticado, internamente por bispos e padres conservadores e externamente por grupos políticos reacionários, diria. A crítica a ela é que ela foi uma infiltração de ideologias de esquerda dentro da Igreja. Essa era a acusação, que padres de formação marxistas estavam alterando o ideário da Igreja. Mas este é um equívoco. A teologia da libertação, ela vai surgindo aos poucos e ela surge nas paróquias com os padres que começavam no final dos anos 50 a ver as dificuldades que tinham os seus fiéis. Fiéis que não tinham casa, fiéis que não tinham comida, fiéis que não tinham água, fiéis que não tinham escola. E a Igreja estava, naquele momento, sendo atacada pelos movimentos revolucionários de esquerda que propunham uma mudança naquilo, uma mudança estrutural. A teologia da libertação, ela surge como uma resposta da Igreja a esses movimentos. Contrariamente ao que afirma, ela não é um ideário revolucionário, mas ela é um ideário de atuação da Igreja no campo social. Ela surge onde os padres estão comprimidos pela situação econômica dos camponeses, dos pobres, e como resposta católica a essa situação. Depois, quando aparece o Concílio Vaticano II, o concílio propõe que a Igreja se abra para o mundo. E ao se abrir para o mundo, o que ela viu? Ela viu pobres que nada tinham e que sofriam, e que eram católicos. E é para esses pobres que elas tinham que encontrar resposta e convivência. Depois, vai em 1968, a famosa Conferência de Medellín, onde a Igreja Católica da América faz a chamada opção preferencial pelos pobres. Era a teologia da libertação que nascia nas paróquias e chegava à Conferência de Bispo de Medellín como uma opção preferencial para os pobres. Isto valeu o ódio, a raiva, o rancor na sociedade daqueles grupos mais conservadores, que viam nesta postura da Igreja um incentivo às políticas de esquerda que a sociedade tinha. Aí ocorrem dois problemas que vão agravar a essa rejeição pela teologia da libertação. O primeiro, com a morte do Papa Paulo VI, é eleito em seguida o Papa João Paulo II, depois de 30 dias do Papa João Paulo I. O Papa João Paulo II vinha da Polônia, um país comunista, e que ele imediatamente foi tomado de grande medo pela teologia da libertação, achando que aquilo podia ter uma vertente comunista, o que não era o caso, mas ele achava que podia ter. Então, ele e em seguida o cardeal Ratzinger, que depois vai ser Papa, começam a fazer pequenas, no início pequenas, depois maiores, restrições à teologia da libertação, dizendo que tinha que tomar cuidado, porque ela induzia a uma discussão marxista, criavam uma luta de classe. Ela não fazia isso, mas ao dizer que ela fazia uma opção preferencial pelos pobres, a opção preferencial, não preferencial, era pelos ricos. Isso daí acabou causando grande problema no papado de João Paulo II, que procurou restringir isso. Mas isso se deve ao fato dele ter vindo do mundo comunista, onde a Igreja era perseguida pelo governo da Polônia. E o Ratzinger também, ele sentia isso. Obviamente, tudo mudou quando chegou o Papa Francisco. O Papa Francisco tinha como seu principal slogan: não esqueçamos dos pobres. Embora o Papa Francisco, quando bispo
de Buenos Aires, ele não era da teologia da libertação, mas ele convivia com o pobre, ele convivia nas favelas, nas regiões pobres, e ele manteve no seu papado a ideia de que a igreja tem que olhar com os pobres, trabalhar com o pobre, e é o que ele dizia: não esqueço dos pobres. Isso gerou para o Papa Francisco todos os ataques feitos pelos grupos mais conservadores da sociedade. Mas a teologia da libertação, embora criticada, ela é hoje, é preciso dizer, ela foi uma resposta da igreja ao movimento revolucionário marxista. Ela não foi o movimento marxista, ela foi uma resposta, mas uma resposta que partia de constatar os problemas de fome, o problema da miséria, o problema de falta de casa, falta de terra. Agora, com o novo Papa Leão XIV, a primeiro documento dele, Dilexit, ele faz de novo a referência a que a igreja, o compromisso da igreja é estar ao lado dos pobres. Portanto, a teologia da libertação, mais do que nunca, continua viva. Não precisa ter um nome de teologia da libertação, mas definitivamente a Igreja Católica tomou o lado dos pobres.